Olá, líder! Seja muito bem-vindo, sejam todos muito bem-vindos para mais essa live. E a live de hoje aí vai estar uma live bastante especial, porque eu quero tratar de um assunto aqui, inclusive com a participação de um convidado aí muito especial, né? Daqui a pouco ele já deve estar entrando aí, que é o meu amigo, o Adiel, né? Então daqui a pouco nós estaremos já com a presença do Adiel aí para mais uma live, e nós estaremos comentando sobre um assunto de extrema relevância. Então eu já vou pedir para você aí compartilhando, né? Você vai compartilhando, o Adiel já está chegando por aí. Eu já quero pedir para você compartilhar essa live. Então vai nesse aviãozinho que tem e compartilhe com todos os seus contatos, com todos os seus amigos. Então você que é líder ou você que deseja se tornar um líder, o tema da live de hoje: se você é uma pessoa que ainda não identificou o seu propósito, se você é uma pessoa que está vivendo, fazendo muitas coisas e você está em busca do seu propósito, você está em busca de um significado para a sua existência, para fazer algo, você está em busca de fazer algo que realmente faça total sentido para você, eu quero dizer que você está no lugar certo, porque o convidado de hoje é um cara muito especial, né? O Adiel é um cara aí que vem desenvolvendo, falando muito sobre esse assunto, sobre propósito de vida, sobre fazer algo que faça realmente sentido. E nós, obviamente, estaremos compartilhando esse conteúdo. E assim que ele entrar, eu já quero dar aqui o tema, da live de hoje. Então, eu quero dizer que você que estiver participando aí, você vai ser muito bem-vindo. E daqui a pouco ele já vai estar entrando aí para nós compartilharmos aí, portanto, esse conteúdo extremamente relevante, né? Tá aí, ó. Salve, meu caro. Salve, Ediel. Tudo bem? Como é que tá, Valdir? Bem, meu irmão, graças a Deus. Que coisa boa. Estamos aí, coisa Me ouve? boa. Fala? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, tô te ouvindo bem. Perfeito, perfeito. Não, coloquei o microfone Nós aqui que para já... evitar um pouco o ruído externo. Chegou. você tá ouvindo? Tá um ruído externo? Tá Não, um ruído não, externo? se você ouvir bem, para mim tá ótimo. Teu áudio para mim tá ótimo. Não, beleza. Eu tô te ouvindo bem, tô te ouvindo bem. Tá bem Então, legal. estamos conectados. Então é isso aí, né, Odiel? Eu quero dizer assim que é uma grande alegria poder receber você aqui na minha live. Você é um cara aí que está se mostrando um cara que faz bastante diferença. Eu tenho certeza que tem impactado aí com as mensagens que você tem transmitido, e não só com o que você tem falado, na verdade, né, mas sobretudo com o que você tem feito, na verdade, né, o que a gente acompanha aí. Eu praticamente conheço você, sou suspeito para falar, porque a gente conhece praticamente desde adolescente, né? E Sim, aquela história, aquela nossa história de música, e a gente está sempre... A gente tem muitas coisas em comum, né? Música. Eu sei que você é um cara que gosta de desenhar também, mas sempre que eu fale alguma coisa assim a teu respeito, queria que você se apresentasse e falasse, né, um pouco do que você tem, da sua formação, do que você tem feito, o que você tem percebido assim, que tem realmente dado bastante sentido à sua vida, mas eu queria que você se apresentasse. Quero dizer que você é bem-vindo e quero dizer que é uma honra ter você aqui participando dessa live. Tenho certeza que vai impactar bastante pessoas. Bom, muito obrigado, meu irmão. Eu fico muito honrado também de ter sido convidado para participar desse momento importante aqui, né? E te dizer também que você foi o grande incentivador da minha ruptura, né? Como líder, como pessoa, né? Como profissional. Eu lembro exatamente do dia que eu tinha um trabalho que me impossibilitava de fazer algumas coisas na música, né? A gente tocava junto e você agilizou algumas coisas ali e falou, cara, não dá para fazer desse jeito, vamos mudar.
muda de trabalho, pega um outro lugar e você não vai deixar de tocar, não vai deixar de fazer o que você gosta. Cara, e esse foi o princípio das grandes coisas que aconteceram depois, né? A partir da hora que você se desafia e rompe em na tua profissão, ou num esporte, ou na tua vida pessoal, você vislumbra o romper em outros âmbitos da vida também, né? Então ali foi um romper muito importante, eu te agradeço até hoje, sou muito grato aí pelo teu incentivo, né? E eu acho que esse é um grande ponto que a gente vai falar hoje sobre incentivo, né? A liderança, o próprio propósito de vida tem tudo a ver com incentivar, né? A gente está muito acostumado a receber ajuda. Às vezes as pessoas falam, vou ajudar alguém. Eu acho que a maior ajuda que alguém pode dar a outra pessoa é incentivar. É a maior ajuda. Ela acende alguma coisa dentro da pessoa e a pessoa por si só ela caminha sozinha. Ela vai em frente, né? E assim, esse tempo, né? Depois que a gente começou a se conheceu, né? Desde muito cedo, desde muito jovem. E eu vim trabalhando na época muito operacional, né? Aquele momento de descoberta, 17, 18 anos ali, descobrindo as profissões, enfim, né? E experimentando também. E depois veio o momento de despertar um pouco mais a parte de liderança, né? E aí, trabalhando numa metalúrgica, numa multinacional, uma empresa que já tinha uma visão ampla, né, sobre isso, dava grandes oportunidades também. E aí a gente partiu para um lado mais de liderança, de acompanhar mais essas habilidades, né, que a gente vai desenvolvendo, vai estudando. Na época, a minha formação inicial foi, após o ensino médio, ali foi uma formação na área que eu trabalhava, que era metalurgia, técnico e tal. E depois eu fui para a administração de empresa, que é meio que aquele momento assim que você fala, e agora, faço o quê? Né? Ah, faz administração, né? E vai servir, em algum momento vai servir, então faz administração. E depois disso, eu passei por uma transição de empreendedor, né? Ali em 2008, 2007, 2008. E como toda boa experiência do empreendedor, ele tem que quebrar alguma vez na vida, né? Para passar por aquele período e entender que nada é tão fácil como parece de fora. Você olha de fora, tá tudo lindo, é muito fácil, vai lá e faz. Mas tem a parte hard, né? A parte que você só conhece estando dentro. Mas aquilo ali, para mim, eu tirei muitas sementes de aprendizado daquela experiência. Que na época foi uma experiência amarga, mas ela me trouxe uma grande experiência de aprendizado. E dali eu comecei a alimentar, né, essa parte de liderança e de empreendedorismo. E aí, passando por vários outros momentos, né, em outras empresas, eu me descobri na música, descobri que a música dá dinheiro sim, né? Uma das coisas que a gente sempre ouviu, música não dá dinheiro. Música dá dinheiro se você souber fazer, se você fazer com a seriedade que você faria um outro trabalho, né? De fato, e ter adaptação, né? Ser uma pessoa adaptável. E descobri também a parte esportiva. Despertei, na verdade, né? Eu já sabia que eu gostava, mas não tinha coragem de despertar. Então, foi quando eu entrei numa outra multinacional francesa que me possibilitou a vinda para Floripa também. E aí sim, eu comecei a enxergar com mais clareza o meu propósito de vida. E foi aí que a gente chegou nesse ponto aqui de bater um papo sobre isso. E tu vê que a gente vai falando das coisas para as pessoas e aí que a gente vê onde está assim, a questão da influência, né? Como que a gente influencia as pessoas, como que a gente motiva, como que a gente tem, inclusive, isso aí nos leva a um outro detalhe, né? Que é o quanto a gente precisa ter cuidado, né, com o que a gente fala. Está me ouvindo bem? Sim, estou ouvindo. Então, o quanto a gente precisa tomar cuidado com relação ao que a gente fala, porque da mesma forma como eu liberei, né, uma palavra ali para você, que deu ali um start, deu um insight, fez com que você percebesse que você poderia trilhar outros caminhos, buscar outras possibilidades, né, ter um foco, né, e não abrir mão de fazer aquilo que você fazia sentido para você, mas da mesma forma também a gente pode liberar uma palavra que pode derrubar alguém, né? Pode destruir, desconstruir os sonhos de uma pessoa, algo que faz sentido para ela, que de repente para mim não faz assim. Se eu ficar observando o outro e dentro das minhas crenças, dentro dos meus filtros mentais, eu pegar e falar alguma coisa para a pessoa, e de repente, eu vou estar desconstruindo e acabando, demolindo o sonho daquela pessoa. Então, isso também traz uma responsabilidade muito grande. Mas, assim,
você não é a primeira pessoa que me fala isso. Eu encontrei com outros colegas ali, outros amigos, assim, bem da parte, né, bem mais jovem, falaram assim, naquela época lá, você falou uma palavra lá para mim lá que teve não sei se você conhece ali o Jackson, não sei se você lembra Sim, sim. Aí teve um dia que ele falou para mim assim, ele me falou assim, né, cara, agora já acabou os estudos, acabou os estudos, quem acabou? Ele, não, terminou o ensino médio, eu falei assim, ele disse que eu falei isso. Isso não termina. Você sempre vai estar estudando, se não estiver estudando de maneira formal, mas você vai estar lendo, pesquisando, sempre, de alguma forma, estudando alguma coisa. E ele disse que aquilo ali entrou como uma flecha na cabeça dele. Ele foi lá para cá e nunca parou de estudar. Ele está sempre lendo, está sempre buscando. E agora você vem me falar mais essa para ver essa questão que você teve uma contribuição importante e significativa na vida da pessoa. E eu fico feliz, obviamente, com isso. E isso me faz ter a certeza e a convicção de que, sim, a gente está fazendo certo, na verdade. E assim, ó, quando você fala que a palavra tem poder, muitas vezes a gente leva isso para um lado muito espiritual, né? Na verdade, ela tem um sentido muito prático e físico, né? Você nunca sabe o momento que a pessoa está passando. Então, você lança uma palavra de incentivo ou de desencorajamento para a pessoa, o cérebro ele vai receber aquilo, a mente da pessoa vai receber, como ela é um receptor, vai receber e vai processar aquela informação. E aí, quando você faz isso, a potência daquilo ali ela pode ser inúmeras vezes maior, ele pode potencializar aquilo de uma forma que ele faça daquilo a vida dele, né? Tem tanta gente que vive magoado, por exemplo, né? Que há 20 anos atrás alguém me falou uma palavra que me magoou, nunca mais subi na vida, nunca mais consegui fazer nada, nunca mais consegui firmar um relacionamento. E aí foi uma palavrinha. Na verdade, não era nada. A pessoa processou aquela palavra e fez algo muito grande. E o mesmo acontece o contrário, né? Então, eu sempre digo o seguinte, eu acho que uma das coisas que eu mais gosto de fazer é assim, encoraje as pessoas gratuitamente. Gratuitamente. Olha para o lado, fala qualquer palavra de encorajamento que seja verdadeira, obviamente, né? E que você possa emitir aquilo ali. Olha aí, dei o Carnegie. Pô, encoraja as pessoas, né? Elogia as pessoas. É uma coisa que não custa nada. Né? Não é verdade? Então, assim, para falar do tema que a gente se propôs hoje, né, que nós propomos hoje, e você gentilmente aceitou, para falar de como ser um líder, como identificar, né, o propósito para exercer uma liderança eficaz. Então, as perguntas que eu havia colocado ali para você, o que você entende, né, por propósito, né? Eu vejo assim que você tem ali a tatuagem do Ikigai, né? A gente tem esse tema em comum que a gente trata no desenvolvimento pessoal. Então, assim, já fica para você que está aí nos acompanhando. Se você está buscando se desenvolver pessoalmente, você não conhecer essa filosofia, procura conhecer, e hoje aqui o Gabriel vai dar uma pincelada aí nesse conteúdo, né, que é um conteúdo que eu trabalho também, meus alunos, né, eles aproveitam esse conteúdo, porque lá dentro do meu curso lá de liderança da empresa, eu tenho um módulo sobre a liderança com propósito. E eu abordo ali, eu tenho um diagrama aqui, eu falo o diagrama do propósito de vida e tenho o diagrama sem propósito de vida. Mas eu queria que você falasse, então, Gabriel, desde que você tem estudado, né, que você tem descoberto, o que significa o propósito de vida? Como que você percebe esse conceito de propósito? Então, o Ikigai, na verdade, esse conceito japonês de propósito, né, ele consiste, né, ele tem 4 pilares, né, importantes que eu vou falar um pouco mais à frente. Mas o principal, a palavra raiz mesmo, né, de propósito, que o Ikigai oferece e nos mostra é a razão de ser. Razão de ser é aquilo que é a sua essência, né? Então, você consegue acessar a sua essência. Só que antes disso, acontece uma outra coisa, um autoconhecimento, né? Uma autoobservação. Porque como é que eu posso descobrir a minha essência se eu não me conheço, né? Se eu não me olho, se eu não consigo extrair, dar um zoom out na minha vida, no meu processo e conseguir me olhar de fora. Então, para eu descobrir a razão de ser, eu preciso primeiro experimentar e preciso me conhecer, me observar.
né? E o japonês ele tem muito esse conceito de observação, de acalmar a mente, trazer esse momento para descobrir as próprias, interiorizar o conhecimento. É tudo muito lento, os ocidentais são muito rápidos, né? A gente brinca na canoagem que é o seguinte, a gente pega qualquer pessoa e fala assim, vamos remar, vamos fazer uma travessia que as pessoas estão dentro da canoa já esperando. Se você fala isso para um oriental, ele vai querer saber detalhes. Aonde que a gente vai, quanto tempo leva, como é que está a previsão do tempo. Né? Então, assim, peraí, eu não vou fazer algo que eu não estou preparado. Né? Então, o Ikigai ele veio dessa observação. Né? O conceito, o Ikigai mesmo, ele surgiu em Okinawa, que é uma vila japonesa onde as pessoas vivem por mais tempo. Tem pessoas de 121 anos, até mais que isso. E, de um conceito geral, para não me alongar muito no conceito, eles vivem porque eles descobriram qual é a razão de ser deles. Eles fazem exatamente aquilo que eles nasceram para fazer. Para mim, o propósito, a descoberta do propósito, ele exige um autoconhecimento profundo. E eu comecei a despertar esse autoconhecimento para buscar o meu propósito quando eu perguntava para as pessoas qual é o teu propósito e elas me falavam o nome da profissão. Então, assim, qual é o teu propósito de vida? Sou músico. Qual é o seu propósito de vida? Sou médico. Qual é o seu propósito de vida? Sou professor. Eu falei, pô, não pode ser. Porque é muito limitado, tem que ter algo por trás da profissão. Qual é o propósito de vida de um professor? Pô, ele também é alguém que desperta vontade de aprender nos outros. Você, Valdir, você é um cara que desperta a vontade de aprender porque, obviamente, você é um estudioso. Você estuda aquilo que você tem interesse. Então, se alguém olha para você e fala, não, Valdir não é só professor. Ele é um cara que me desperta a vontade de estudar também. Então, por trás da tua profissão, tem algo a mais. Tem algo que fala mais forte do que a própria profissão. E aí o Ikigai, para mim, o propósito para mim, dentro do Ikigai, é a razão de ser, é acessar a sua essência. Quando você acessa a sua essência, você descobre, através da autoobservação, o seu propósito. Ô, Gel, aí dentro dessa fala aí já não daria para aproveitar também a questão de... Sem que as pessoas tenham, de repente, intencionalidade nisso, né? Que elas acabam sendo, despertando aí dentro delas uma liderança também. Porque se tu pensar assim, em qualquer área da vida, em qualquer coisa que a pessoa faz, porque tudo que eu vou perceber aí, as pessoas confundem aquilo que ela faz com aquilo que ela é. Mas ela não é aquilo que ela faz. Ela tem uma essência. Ela tem um ser dentro dela, ela tem uma identidade. Daqui a pouco eu coloquei lá no ponto lá para a gente falar disso também. Ela tem uma identidade de dizer assim, ela poder dizer categoricamente assim. Quando a pessoa pergunta quem você é, e ela poder responder. Eu penso o seguinte, por exemplo, para quem acredita na inteligência cósmica, na inteligência universal, sei lá, quem acredita na estrutura do ser, no fundamento do ser, quem acredita na energia universal, por exemplo, esse ser, esse indivíduo, integra essa energia. Ele faz parte dessa energia. Então, ele também é uma energia. A energia tem capacidade tanto de criar, de dar origem a alguma coisa, como também de destruir. Então, assim, para a gente que é cristão, assim no meu caso, então, o que eu vejo de Deus? A imagem e a semelhança de Deus. Aí, quando você fala assim, tá, e qual que é o teu propósito? Bom, como imagem e semelhança de Deus, eu disse assim, e domine o homem sobre todas as coisas. Então, assim, o que eu faço? Aí sim, eu primeiro sei quem eu sou. Então, para quem acredita no cosmos, esse indivíduo integra esse cosmos. Então, querendo ou não, ele é uma energia criadora também. Criadora tanto daquilo que é bom, quanto daquilo que é ruim. Depende de onde ele canalizar essa energia. No meu caso, eu acredito que eu sou a imagem semelhante a Deus. E o que eu vim para fazer nesse mundo? Eu vim para dominar. Então, assim, aquilo com o qual eu mais ter afinidade, então, eu vou fazendo, como você falou, vou fazendo várias coisas. Né? Pô, eu toco violão, eu também ganho dinheiro com violão, também, porque eu dou aula aqui na minha casa, eu dou aula de violão, e eu ganho dinheiro com música também. Então, assim, mas eu descobri que eu tenho um natural para ensinar, para ministrar sobre a vida das pessoas, para ajudar as pessoas a se tornarem pessoas melhores, para pessoas relevantes. Eu procurei aperfeiçoar ao máximo isso. Então,
posso dizer assim, ó, eu domino essa área do conhecimento, então eu estou cumprindo com o propósito. A imagem e semelhança do Criador, eu estou cumprindo com o propósito que é o quê? É aperfeiçoar coisas que eu percebi em mim que eu não te dando para fazer. Depois lá na frente o senhor vai falar ainda mais, mas eu quero que você, com essa fala aí, onde que a liderança se encaixa nisso aí, influenciar as pessoas fazendo o que você faz com excelência. Valdir, só abrindo um parênteses aqui, o pessoal está comentando que o áudio está ruim. Eu não sei se é o meu ou o seu. A Estela comentou ali, não dá para entender, está cortando. Eu não sei se você está usando o microfone, está usando direto o áudio do celular. Mas... estou direto no áudio do celular, mas eu estou com o fonezinho. Tá. Então eu posso ir discorrendo aqui, né? Isso, vai. Eu acredito assim, o Einstein falava o seguinte, que ele perguntava, né, como que ele era tão genial, como que ele criava e tinha tantas ideias e era maravilhoso as criações, as invenções. Ele falava que ele pensava como Deus. Ele tentava ter a mesma mentalidade que Deus tinha. Então, isso é se identificar com o Criador, né? Então, assim, independente de como as pessoas chamam ou acreditam, se é o universo, se é a criação, se é a energia vital, mas se você se identificar com essa energia, eu também acredito na inteligência universal, o Napoleão Hill fala muito sobre isso, né? Essa inteligência, acessar a inteligência universal. Quando você se sente parte dessa inteligência universal, você está num caminho muito próximo, ou, né, ou pelo menos no caminho de encontrar o seu propósito. Porque se eu me identificar, eu vejo de um parâmetro seguinte, são três forças ou energias que a gente convive diariamente, né? O seu consciente intelectual, que é a sua mente, aquilo que processa tudo, e recebe né, e dá direcionamento, comanda. A sua inteligência, o consciente emocional, que é aquilo que flutua o tempo todo. Uma hora você está triste, alegre, feliz, contente. Né? Um dia você acorda ruim, outro dia você acorda bom. E tem o teu consciente espiritual, que é o que, de fato, manda, né, determina as coisas, que é o teu eu por trás dessas duas inteligências. Né? E quando você se identifica com o teu emocional, você está pego, porque você vai flutuar e você vai, né, vai reagir mais rápido às coisas, você não vai pensar, não vai processar muito. Quando você se identifica mais com o teu consciente intelectual, você vai ser muito racional, né? Então, tudo você vai pensar demais, você vai fazer qualquer coisa, não, é muito arriscado, não, atualmente ela vai te proteger o tempo todo. Agora, quando a decisão final é do consciente espiritual, que é a tua essência, aí vem a sua razão de ser, ela consegue aquietar o consciente emocional e o consciente intelectual. Claro, vai ter a opinião deles também, mas eles não vão ser os decisores. Eles não vão ser os decisores. Vai decidir o consciente espiritual. E esse consciente espiritual é quem acessa uma energia cósmica, uma energia divina, uma energia universal. Transcendente. Né? Transcendente, exatamente. Ela vai além do que você acha que é, né? A gente sempre fala, até no final, até eu anotei algumas coisas aqui. O líder, ele é, dentre todas as coisas, ele é alguém que enxerga mais potencialidade do que o próprio liderado nele. Porque o próprio liderado não está conseguindo enxergar. Ele tá fechado em várias outras coisas. E ele precisa chegar para ele e dizer, cara, você pode fazer muito mais do que isso. Você tem a capacidade, se você buscar, estudar e você explorar esse teu conhecimento que já é nato, essa tua vocação, você está num caminho de sucesso, né? Então, tu diz que o líder é o cara que desperta no liderado, ajuda o liderado a se despertar para a vida e a identificar, localizar coisas que ele mesmo não percebe que ele tem. Agora, uma coisa que você falou lá no começo, que se o líder não tiver essa clareza de quem ele é, da sua essência, como que ele vai identificar isso nos outros? Aí é um problema gravíssimo que a gente sofre, né? E eu vou trazer um exemplo aqui que eu estava refletindo essa semana. Já percebeu como são na parede das empresas a visão e a missão das empresas? A minha impressão que dá é que é a mesma coisa para todas as empresas. Ser a melhor empresa no ramo, tal. Por quê? Porque claramente a pessoa que escreveu isso, ela não tinha clareza ou ela não refletiu sobre a essência daquela empresa. Trazendo agora o Ikigai para dentro da empresa. Né? Qual que é a essência daquela empresa? O porquê que ela existe?
né? O Simon Sinek escreve, né? Comece pelo porquê, né? Então, por que que ela existe? É dali que vai sair a visão de uma empresa e a missão. Então, se o líder ele não tem essa busca, ele não descobriu a sua essência, é muito raro que ele vá ter uma boa liderança, uma boa equipe, é muito raro que ele vai enxergar. E o que mais acontece com os líderes? Eles põem um teto. Quando o liderado começa a sobressair e talvez até demonstrar mais conhecimento que ele, qual que é a primeira opção? É dar uma bloqueada, falar, cara, dá uma segurada aí que você não pode passar disso. E como a gente já viu isso, você e eu já vimos isso em grandes corporações, né? O líder, ele está ali não para incentivar, ele está para segurar as pontas, fazer a galera não passar daquele ponto, né? E aí a gente foi treinado, assim, na escola, quando você sobressai um pouquinho, opa, peraí, aqui não é lugar de fazer isso, né? Na empresa, às vezes na família, né? Então, olha como a cultura, a crença limitante, ela foi sendo construída ao longo da vida, através das lideranças que a gente teve, em todos os níveis. Escolas, igrejas, em determinadas famílias, né, empresas e tudo mais. Ao invés de ser uma liderança que faz com que o liderado alce voos maiores ainda do que o próprio líder, é uma liderança que quando o líder percebe que o liderado está se sobressaindo, ele coloca um teto, coloca um bloqueio. Ah, exato. Entendi. E a isso daí você atribui que esse líder não tem clareza de quem ele é, não conhece a sua essência, e aí tão pouco ele sabe qual é o seu propósito. E de que forma, Adiel, dentro daquela pergunta que estava lá, o líder pode, a partir do propósito, como que isso vai fazer com que ele se torne um líder eficaz? Assim, a partir do propósito, assim, essa é uma característica que deveria ser, né, algo sine qua non, assim, tipo, o líder tem que saber o seu propósito, tem que buscar isso nele, porque eu vejo a liderança como assim, a liderança ela é um autocontrole da pessoa em si, do indivíduo, que expandiu. Ou seja, ele já é um ser humano, já descobriu o seu propósito, já tem o autocontrole sobre a sua vida, e aí ele transbordou, né? Ele transbordou. Então aí... Em tese, né? Em tese. Aí o sonho de né, seria o ideal. Ele é alguém que tem uma autodisciplina, um autocontrole, os âmbitos da vida dele estão muito organizados, então ele expandiu, ele transbordou aquilo de uma forma que ele passou a liderar outras pessoas, porque vamos separar aqui o líder do chefe, né? O líder não é um cargo que alguém ganha, né? Líder é o respeito que alguém ganha como líder. Ele pode ser um líder funcional, ele pode nem ter um cargo de liderança na empresa, mas ele é um líder. É aquela pessoa onde ela está na empresa, as pessoas estão ao redor dela querendo ouvir qualquer coisa que ela fale, né? Então, para ele despertar isso, ele tem que transbordar. O que a gente vê nas companhias é o contrário. As pessoas, por N motivos, vão assumir cargo de liderança, né? Menos por ela estar transbordando liderança, enquanto ela está no outro cargo. Então, como que ele pode ser um líder eficaz? Como que isso pode ajudar ele sendo líder eficaz? Justamente porque ele vem fazendo isso antes de ele ganhar um cargo, antes de ele ter um cargo de liderança. Por isso que ele vai ser um líder eficaz. Porque, para ele, não vai ser nenhuma habilidade absurda que ele vai ter que adquirir. Ele já é. Ele já é. Então, para ele só vai transbordar mais ainda. Se ele tiver uma equipe maior, ele vai transbordar mais ainda, vai se doar mais, vai colocar aquilo mais, né, liderando pelo exemplo, que é uma das coisas que tem que ser um fato, né, para o líder. Então, é assim que ele consegue ter uma liderança eficaz. Então, a boa liderança, então, com base nesse raciocínio aí, a boa liderança deriva da clareza que o indivíduo tem do seu propósito. Exato. É isso? Sim. Então, você fala assim, ó, quanto mais... E agora, então vamos lá, Adiel. Você está falando aí, falou do Ikigai, né? Eu tenho aqui, ó, deixa eu mostrar para você aqui, ó. Que é o materialzinho que eu uso lá ó, é o diagrama do Ikigai, ó. Coisa linda, coisa linda. Entende? É perfeito. Então, esse aqui, ele tá numa apresentação aqui, e daí então começa ali de paixão, né, tal, mas eu não quero falar, eu quero que você fale com base na tua experiência, com base na tua percepção, até porque a gente tem experiências
profissionais um pouco parecidas também, porque a gente trabalhou, na verdade, na mesma empresa, depois a gente foi tentar aquele negócio lá, também não convém falar, atuei na área de educação, atuei em umas outras áreas, então a gente tem essa vivência e a gente pode falar assim, quando eu falo assim, de liderança dentro das empresas, dentro da indústria, o meu público-alvo é o líder chão de fábrica, é o líder operacional. Por quê? Porque é naquele ambiente que eu tenho vivência. E eu quero ajudar esse cara a ser um líder performático, a ser um líder de alto desempenho, que entregue resultados de excelência e que tem essa visão, essa mentalidade. Né? Eu não quero ser se tiver pessoas que trabalharem comigo e que amanhã, depois eles assumirem uma gerência, assumirem uma diretoria, cara, eu vou ficar mega feliz por isso, entendeu? E eu não quero que os caras cheguem até o nível que eu estou e fiquem por ali. Por quê? O meu reconhecimento como líder vai começar, de fato, a ter uma notoriedade, uma visibilidade, quando as pessoas que se conectam comigo, elas se tornam maiores que eu. Cara, tá tudo bem. O próprio Jesus falou assim, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, cara, e vão fazer maiores ainda do que as que eu estou fazendo. E ele, tá nem aí, e eu quero mais que faça mesmo. Não quero botar limites em ninguém, né? Mas eu queria que você começasse a falar então um pouco aí Tem condições? Pode dar, porque eu sei que isso aí é um conteúdo de material que você dá nos treinamentos lá também, né? Mas assim, é só para o pessoal criar ter uma degustação, né? Não, com certeza, com certeza. Bom, o Ikigai, ele consiste, né? Como eu falei ali no início, ele é de fato a razão de ser e ele parte de uma autoobservação. Ele não pode passar direto a esse ponto, porque a autoobservação é muito fácil, às vezes, você olhar para o outro, né? Observar o outro, definir, colocar rótulo. Agora, olhe para você como é difícil fazer isso, né? Principalmente para você sair dessa tempestade de pensamentos, para você conseguir ter uma visão limpa de você, é muito difícil, né? Mas não é impossível. É algo que você consegue através da autoobservação, da meditação, parar um pouco, deixar de mentir um pouco para a gente mesmo, né? A gente coloca muita trava, mente muito sobre nossas características, então tudo isso tem que passar limpo para que você comece a descobrir o seu propósito. No Ikigai, ele tem esse conceito, que são os 4 pilares, né? Fazer aquilo que você ama, né? E quando a gente fala nisso, uma das coisas que vem à mente é assim, mas é muito difícil, não tenho tempo, como é que eu vou ganhar dinheiro, né? Enfim, várias perguntas. Eu já estou velho? Já estou velho, é muito tarde, né? E aí, várias coisas ao redor disso. O segundo, o que você sabe fazer, aquilo que vocação, você tem a vocação, você já sabe. Para você é fácil, né? Tem aquele moleque que joga futebol lá que para ele é fácil, não tem habilidade nenhuma, então todo mundo olha de fora e fica espantado, né? E ao mesmo tempo outra pessoa treina, e às vezes não consegue chegar numa performance daquela, ou consegue treinando muitas horas no dia, né? Então isso é a vocação. Primeiro, ama o que faz, tem a vocação, né? Tem alguma coisa que você tem uma vocação, descobrir isso. Aquilo que você faz para ganhar dinheiro, a tua profissão, né? E mesmo sendo, talvez a tua profissão hoje não é aquilo que você sonhou em fazer, mas no fundo alguma característica da tua profissão é o seu propósito. Talvez você não se encaixou ali dentro, mas você foi chamado para isso, alguma coisa tem ali. Ou você tem uma habilidade especial, né? Porque senão você não estaria sendo aceito naquele ambiente, né? O próprio ambiente vai te expelindo, né? Quando você não é nada profissional. E eu falei de amar, né, o que você faz, vocação, ter a vocação para aquilo que você faz, a profissão e, em quarto lugar, a missão, né? Aquilo que o mundo precisa. Então, identificar ao teu redor, principalmente ao teu redor, porque às vezes a gente quer fazer algo muito grande, muito generoso, e no meu lado tem alguma coisa que o mundo precisa, e está ali, eu posso fazer. É algo que eu gosto, é algo que eu posso fazer, né? Então, está muito próximo de mim. O Ikigai, o grande desafio do Ikigai é o seguinte: você pode ter uma atividade para cada uma dessas coisas e encaixar na tua vida, né? Por exemplo, eu posso ter um lazer que eu amo fazer. Eu posso ter alguma coisa que eu adoro fazer aquilo ali. Por exemplo, a música eu posso deixar no campo da profissão, ou posso deixar no campo do lazer, que aquilo é uma coisa que eu amo fazer. Eu posso ter uma vocação que também fique no campo do lazer, né? do hobby. A profissão é aquilo que te traz dinheiro, de fato, e a missão é aquilo que o mundo precisa. Pode ler ali o comentário do Aguinaldo. O Aguinaldo é meu amigo, cara. O Aguinaldo é o meu amigo e ele trabalha com outro conceito que é o bonsai,
porque ele fala de crenças limitantes a partir do bonsai, cara. Esse cara aí é um gênio. Ali, Pode ler esse o comentário dele ali? Consegue ver ali? Fazer o que gosta é liberdade, gostar do que faz é felicidade. Olha aí, ó. Muito, muito bom. É isso, exato. E aí o grande desafio é você juntar essas 4 coisas em uma atividade só. Não que isso seja, né, esse é o segredo da felicidade, do propósito. Uma regra fixa, né? Realmente, exatamente, realmente. No meu caso, eu encontrei uma atividade que ela me dá esses 4 pontos, né? Foi quando eu comecei a trabalhar diretamente com esportes aquáticos, né? Diretamente com canoas havaianas, colocar as pessoas dentro da canoa, ensinar alguns conhecimentos polinésios, ancestrais, né? Encorajar a pessoa a fazer uma atividade que ela nunca fez na vida, né? Então, eu vi que o mundo precisava disso, as pessoas precisavam daquela ruptura, sair da terra firme, né? Que é onde todo mundo se sente seguro. O polinésio, né, o ocidental, ele é o contrário. A canoa, para ele, é a segurança dele. Ele está na canoa, ele está numa ilha. Está ótimo. Então, quebrar um pouco esse paradigma é algo que eu amo fazer, né, praticar esporte, trabalhar dentro dessa ruptura né, desse ramo de aventuras, né, esportivas. Ganho dinheiro com isso. Né, é a minha profissão principal hoje. E, principalmente, a questão da missão. Não, missão, profissão e vocação, né? Vocação porque, assim, quando eu comecei a trabalhar nesse momento com esportes aquáticos, veio muito fácil. Assim, no sentido de aprender. Eu não precisei passar tantos anos assim, né? Aquilo ali foi encaixando, fui fazendo, fui gostando, foi fluindo. Eu falei, oxe, então eu vou explorar um pouco mais isso, né? E aí entra aquilo que você fala, que não é porque eu tenho habilidade que eu não preciso estudar, né? Não é porque aquilo ali está em mim que eu não preciso buscar a capacitação. Muito pelo contrário, eu preciso fortalecer. E daí, na verdade, essa acaba sendo a prova de que você é vocacionado você tem facilidade para aprender aquilo e não obstante você ter facilidade para aprender e para executar aquilo que você faz, por mais simples que possa parecer, você não negligencia o estudo. Então você vai em busca de literatura, você vai em busca eventualmente de um mentor, né, de alguém que saiba, que tenha um conhecimento maior do que você, para que você possa aprender, né, ou você vai pesquisar na literatura, vai fazer alguma coisa exatamente para poder potencializar aquele conhecimento, né? E a gente estava, aí acho que você deu um resumo bem legal, né? Mas daí assim começa. Seria essa a razão, Adiel, então, pela qual a gente encontra tantas pessoas frustradas, tantas pessoas desgostosas, tantas pessoas que, assim, ó, a gente costuma dizer o seguinte, né, ó, uma pergunta, né, que eu faço, né, para saber se a pessoa vive realmente algo que faz sentido para ela, né, ou não. Assim, ó, se dinheiro para você não fosse o problema, você continuaria fazendo exatamente o que você faz hoje? Aí a pessoa dá aquela risadinha assim, eu falei, cara, a primeira coisa que o cara ia fazer era chegar na empresa, mandar o chefe dele naquele lugar, entendeu? Para aquele lugar, ia querer sumir, entendeu? Assim, cara, como é que você pode passar uma vida toda nessa condição, entende? O que você tem a dizer a respeito disso, Adiel? Você já passou por momentos assim, será? Ou... Assim, ó, eu já passei, mas, como eu te disse, na época era um momento de descoberta. Eu entendia, por mais, assim, eu não imaginava dessa forma, né, como eu vejo hoje, obviamente, mas eu entendia que aquilo era um experimento. Eu estava em alguns momentos, em alguns lugares que eu não gostava, só que eu estava no momento de experimento. Eu tinha idade para isso, estava me aventurando, não estava Esses dias eu contei, assim, ó, eu passei por 18 lugares diferentes, né? Quebrei uma empresa, fui para outra, fui para uma transportadora, fui para uma panificadora, fui para uma loja de esporte, enfim, eu estava no momento de experimentar. Mas só que esse experimento, ele foi me criando uma outra consciência. E aí, você perguntou, né, por que as pessoas estão tão perdidas e que às vezes as pessoas, se não fosse o problema de dinheiro, elas sumiriam de onde elas estão hoje. Primeiro que, assim, ó, você reside, as pessoas têm muito essa questão do falar, né? A gente brinca com a nossa desgraça. A gente brinca o tempo todo com a nossa desgraça. Isso nos impede duas coisas. Nos impede de realizar aquilo que a gente quer e nos impede de aprender. Você já viu como que nós aprendemos as coisas? A gente brinca o tempo todo. Alguém está ensinando alguma coisa para a gente está ali, eu não vou conseguir fazer, eu nunca fiz isso aí, não vai dar certo. Você já está
colocando na sua mente que não vai dar certo. Então, você vai demorar o dobro para aprender, né? Uhum. Então, a gente reside muito dentro do problema. Você já viu quando você está vendo um filme, suspense, que um meteoro vai atingir a Terra, vai destruir, vai acabar com tudo isso aqui? É muito fácil acreditar nisso, né? Você fala, poxa, é bem possível que aconteça. Agora, se você vê um filme que uma coisa muito boa te aconteceu, você duvida. Ah, Porque, capaz? Não, isso aí não apareceu. Pô, alguém chegou aqui e me apresentou com uma carro, alguma coisa. Não, isso aí não pode acontecer, é impossível. Então, a nossa mente, ela sempre está residindo no problema. E aí, isso te impede de buscar algo melhor, porque se a tua mente está dentro do poço junto com você, como é que você vai buscar algo melhor? Se você está dentro do poço, a tua mente ela tem que estar fora. Né? É dessa forma que eu penso. A tua mente ela tem que residir em outro lugar, residir aonde você quer chegar. Né? E quem que comanda a tua mente? Não é a própria mente. É o teu consciente espiritual, que é quem manda na mente. As pessoas confundem muito isso. Dizem que a mente cria pensamentos, surgem os pensamentos. Não, a mente ela processa. Quem cria pensamento é alguém que está por trás da mente. E é isso que acontece. As pessoas não descobrem seu potencial, muitas vezes porque elas moram dentro do problema, moram dentro da mente delas, que é uma bagunça. Né? uhum. Eu dentro das minhas mentorias, esse módulo de liderança com propósito que eu tenho lá no meu curso, hoje teve cara, lá dentro da minha formação completa, tem 10 módulos. E o módulo de inteligência emocional, eu acho que deve ter umas 5 horas de aula. Assim, ou falando só sobre inteligência emocional, disponibilizando ferramentas. Só que dentro lá do curso, tem esse módulo que é de liderança com propósito. O cara disse que assistiu tudo e disse que, cara, o que mais me chamou a atenção foi o módulo lá de propósito. Que ele falou assim, que aquilo ali explodiu a cabeça dele. Eu disse, cara, como é que pode a gente passar uma vida toda sem saber isso? Não ensinar isso na escola, não você fazer uma faculdade, ninguém falar disso, você fazer um curso técnico, fazer uma faculdade de psicologia e ninguém falar disso, entendeu? Ninguém abrir a mente das pessoas para falar uma coisa dessa, entendeu? Ele disse que foi a aula assim que ele mais gostou, assim, o conteúdo que tem lá que para ele assim, ele mais deu atenção, assim, fez mais sentido para ele, né? Só que a gente estava falando lá, eu falei lá o Adiel. Você lembra que eu coloquei lá um tópicozinho lá para a gente discorrer também, tal do flow, né? É o estado de flow. Você entra em estado de flow fazendo o que você faz, é um indício de que você está fazendo algo que está alinhado com o seu propósito? É muito. Eu considero que é um dos principais, assim. Porque quando você... Vamos voltar um pouquinho atrás, né? O estado de flow é considerado uma meditação ativa, né? É o mesmo que você parar num lugar silencioso, acalmar seus pensamentos. E diferente do que a gente... Parar o tempo. Né? Parar o tempo, né? Diferente do que a gente ouve, meditação não é você eliminar, deixar a tua mente vazia. É você ficar por trás dos teus pensamentos, olhando os pensamentos passarem. Como se estivesse olhando uma avenida. Né? Eles vão passando e você não se apega a nenhum deles. Você vai deixando correr. Né? E consegue ter um visual por trás disso. Quando você faz isso em alguma atividade, é porque você entrou num flow. Né? Um flow esportivo, um flow... Até para quem, né? Para quem gosta, no teu caso, você gosta de falar, palestrar, e é capaz, é muito possível que você fale por 5 horas e para você pareceu 20 minutos, né? Porque você entrou num estado meditativo, ativo, né? Você está ali numa atividade e aquilo passou que você nem viu. Então, o flow esportivo é isso. Você entra no estado de flow, você percebe que aquilo ali te agrada. Você foi lá para dentro de você mesmo. Isso acontecia, sabe quando? Comigo? Eu tocava nos últimos 5, 6 anos, agora faz uns 2 anos que eu não estou na ativa mais tocando, né, com bandas. Mas eu tocava e ficava, ó, o Bazan, meu grande amigo aí, ó, Caetano Bazan, Vertical Life, ali, ó, acabou de entrar. Grande O parceiro. mestre Adiel, tem outro aqui, ó, mestre Adiel, esse é o mestre mesmo. Esse cara não tem 30 anos, mas ele tem 80 anos de vida já. De tanto que ele já experienciou as coisas. Vivência. E uma das coisas assim que eu percebia, e as pessoas me cobravam isso, inclusive, é que eu tocava no palco, todo mundo se alegrando e curtindo, e eu muito quieto, muito fechado.
E as pessoas perguntavam, você está triste tocando? Eu falava, muito pelo contrário, eu estou explodindo de felicidade aqui dentro. Só que eu estou no momento meu, eu estou no momento que eu estou curtindo tanto o que eu estou fazendo que eu viajo. Eu não estou nem aí porque está acontecendo aqui fora. Então esse era o meu flow, tocando. Acontece isso quando eu estou remando, fazendo minha atividade esportiva aquática, quando eu estou correndo, é incrível. Você entra numa corrida, vai, faz alguns quilômetros, a tua cabeça ela está limpando, assim, você percebe que acontece um processo de limpeza na mente. Assim. Tem outro fator aí também, Adiel, que quando a pessoa faz atividade física ou faz algo assim que proporciona o prazer para ela, tem a questão aí dos neurotransmissores também, né? Os neurotransmissores de prazer, os neurotransmissores de felicidade, né? Então, isso aí é curioso de observar isso aí, porque isso aí é algo que o teu próprio corpo produz, só que para o corpo produzir isso, precisa de um estímulo, né? Então, você fala assim, cara, vamos dar uma caminhada? Vamos acordar cedo, vamos dar uma caminhada. Ah, cara, não tem disposição, cara, tá meio cansado. Cara, mas é por esse motivo que você tem que fazer, entendeu? Então, a pessoa se recusa a fazer aquilo que vai exatamente... Se ela tá dizendo assim, porque eu tô muito cansado, cara, não tô sem ânimo para fazer. E então, você já tá dando motivo que justificaria, né, você reunir todas as forças que você tem para fazer isso aí, porque depois que você termina aquela atividade, cara, tu tem uma explosão de endorfina, tem de oxitocina, de dopamina, que te coloca num estado de satisfação, num estado de plenitude, e as pessoas não conseguem observar isso. O que você tem a dizer a respeito disso, Adiel? Você que vivencia com o pessoal aí que faz a canoagem, que está entrando nesse caminho aí. Assim, ó, a canoagem por si só, as atividades elas acontecem muito cedo. Né? Geralmente às 6 da manhã, se não mais cedo, às vezes 6, 7 da manhã. Né? E assim, a felicidade que as pessoas saem ali após ter remado, feito uma atividade de 1 hora, eles levam café, eles trocam ideia. Então, assim, você imagina que 7 horas da manhã você já fez a tua atividade, 1 hora de atividade, no mar, com um visual deslumbrante, né? Uhum. Na natureza, conectando. E outra, abrindo um parênteses aqui, a natureza, cara, é uma fonte de energia. Aqui, ó, algo que é natural, algo que é maior que você, a montanha, quem faz trilhas, né? A montanha, o mar, a própria... as coisas naturais que a gente vê, né? Então, você vê isso, a primeira energia do dia, você dedicar isso, você vai para outro patamar. As tuas decisões depois disso, elas mudam, né? E é justamente isso que você falou, não vou porque estou cansado, mas é justamente isso que você tem que fazer. Por estar cansado que você teria que ir. Uhum. Quando você dá um start no teu corpo, que você endorfina ele, você vai ver as coisas de outro ângulo. Eu faço um desafio até aqui, e faço, muitas vezes estou na correria, o que eu faço? Levanto e faço 12 minutos de atividade física. 12 minutos, aqui ó, no piso de casa. Né? E em 12 minutos você está outra pessoa. A preguiça foi embora, você já está em outro nível de pensamento. Né? Então, não é desculpa que não, às vezes não tem tempo, não tem academia, não dá tempo de chegar lá, não dá tempo. Tem que fazer alguma coisa pela manhã, ativar o teu corpo, porque aí você consegue tomar decisões melhores, e isso lá na frente vai fazer uma diferença muito grande. Sem falar no resultado físico, né? Isso a gente nem comentou aqui, né? Está falando só de benefício mental, né? Só de mindset, só de tua forma de pensar. As pessoas ainda ocidentais têm muito a prática física como se sobrar tempo, né? Se sobrar tempo, não é sobrar tempo. A atividade física ela é a mais importante de todas, porque dali por diante você toma decisões diferentes. O tempo nunca vai sobrar, porque é 24 horas que todo ser humano tem, então mais que 24 horas tu não vai ter. Então, aí o que vem, né? Vem a questão. Então, se a pessoa, digamos assim, se ele vai trabalhar, vai começar às 8 horas, né? Ou às 7h30 da manhã, e ele tomar a decisão fixa, né? De se levantar às 5 da manhã para fazer meia hora de atividade física, o que aquilo ali vai dar de clareza. Aí, como você estava falando, né, na hora dele tomar uma decisão estratégica lá na empresa, o que vai dar assim de assertividade, né, nas tomadas de decisões, e aquilo por si só vai aliviar uma carga muito grande de problemas, de decisões erradas que ele toma, e depois vem as consequências, depois tu tem que ficar 2, 3 horas depois do horário para resolver uma decisão que tu tomou lá no começo, aí vira uma bola de neve, vira uma hidra, né? Sim, sim.
Não, e a gente tem um período do nosso dia ou da nossa vida que você força algumas coisas, né? Às vezes você vai ter que forçar para começar a fazer uma atividade física. Não é o teu normal. Só que a É partir do momento... 80-20 ou? 80-20, exatamente, essa proporção. Aquilo que representa 20% que muda 80%, né? Você vai representar tanto na tua vida, porque primeiro que você vai começar a se romper. Se você vai começar a dar uma corridinha, eu tenho um amigo meu em comum, inclusive do Bazan, que está aqui, chama Juan. Você olha para ele e fala, não, esse rapaz não pratica esporte, magrinho e tal, não tem um corpo esportivo, ele é um cara normal. Você olha ele na rua. Ele começou a pedalar 3 quilômetros. 3, porque ele ficava muito chateado com o trânsito. Então ele começou de bike, muito com dificuldade, pô, odiando aquela situação toda, ter que ir de bike, porque tinha muito trânsito e tal. Hoje ele é o cara que fez um percurso maior que todos que eu já conheci. Ele fez um Audax, que acontece essa prova na França, 1.200 quilômetros. 1.200 quilômetros. Né? Então é um cara explosivo, porque se ele não começasse a fazer os 3 e ficasse naquele ódio que ele tinha do trânsito, ele ia ficar até hoje fazendo isso e não ia realizar nada. Né? Então, assim, o esporte, ele rompe, além de você estar fazendo bem para a tua mente, você está beneficiando o teu corpo, e cada vez que você rompe um desafio, você começa brincando, dando uma corridinha na rua, uma caminhadinha até, você vai rompendo desafios, você vai percebendo que dá para fazer mais. E quando você sai de 5 km para 42, para fazer uma maratona, a tua vida profissional acompanha. Ela acompanha, ela tende a acompanhar, porque você viu que você não corria nada e passou a ser maratonista, em algum período, sei lá, 2, 3 anos, e na tua vida profissional você sabe que pode sair dali para potencializar 4, 5, 6 vezes mais. O teu cérebro começa a fazer uma associação e, por analogia, o teu cérebro processa assim, se você conseguiu aqui, o que te impede de fazer aqui? Aqui, ó, o Jonir está colocando ali, ó, é a regra de Pareto, né, o princípio de Pareto, um teorema, né, de Pareto, né, como você conhece, né, o princípio 80-20. Obrigado aí pela sua colocação. Mas tem uma questão aí também, né, então você vai vendo aí, o Adiel, pela tua fala aí, pelo que eu estou percebendo, cara, que liderança deveria ser uma coisa natural. Por quê? Porque todas essas coisas que você está falando aí, de você caminhar, de você, sei lá, buscar uma alimentação né, um pouco mais livre de açúcar, de gordura, todas essas coisas são coisas que exigem, né, vão exigir disciplina, né, para você meio que se expor, né, expor o teu corpo a uma condição um pouco mais extrema, numa determinada área da vida, né, porque é isso aí, ó, como você estava falando, você expõe o teu corpo a uma condição um pouco mais extrema na questão do esporte, e o teu cérebro, por analogia, ele vai ajudar você a superar umas condições mais extremas lá no ambiente do trabalho. Então, você não precisa, de repente, ser extremo lá no ambiente do trabalho. Seja extremo, por exemplo, né? Um exemplo, na área esportiva, ou sei lá, desenvolvendo um novo hábito, e o teu cérebro, por uma condição análoga, ele vai começar a buscar mais caminhos para você ser um solucionador de problemas muito mais eficiente no trabalho. Então, uma coisa não está desprendida da outra, porque daí... E aí você começa a se conectar com o propósito. Cara, eu estou aqui na empresa, o trabalho que eu faço é um trabalho que eu gosto, é um trabalho que eu me formei para isso, sou remunerado para isso, e, cara, uma coisa assim que acho que todo ser humano tinha que ter um olhar para isso, né, cara? Eu estou realmente... De que forma eu estou impactando a vida das pessoas que estão aqui, entendeu? O trabalho, a mão de obra que eu estou fornecendo e aplicando nesse ambiente aqui, que problemas que eu estou solucionando? Então, se você faz essa reflexão, você começa a perceber que, sim, o know-how que você tem, a expertise que você tem, o conhecimento que você tem, você faz algo que realmente te brilha os olhos. E você faz algo pelo qual você é apaixonado, pelo qual você é vocacionado, pelo qual você é remunerado e, ao mesmo tempo, impacta a vida das pessoas. Cara, quer ter algo mais relevante, mais importante do que isso? Então, tem uma frase, né, nessa tua fala, tem uma frase que causar, né, esse caos no esporte para o teu próprio corpo, para poder romper em outros âmbitos da vida, eu costumo dizer para a galera, né, cria o caos para poder viver o prazer em alto nível. Como que você vai saber
né? Até onde você pode chegar, teu limite, se você não criar o próprio caos. E quando você cria o próprio caos, isso falando do esporte, né? Você se coloca numa condição determinada, ruim, digamos assim, você está fazendo isso em um ambiente controlado, porque ninguém está te obrigando a fazer aquilo. Então, se eu corria 5 quilômetros, eu vou me desafiar a fazer 7, 8. Cara, é desconfortável. Para começar, os primeiros 5 quilômetros de corrida são muito desconfortáveis, porque o teu corpo ainda está o tempo todo, a tua mente está pilhando para você parar. Dói a perna, dói a panturrilha, dói o quadril. Passou de 5 quilômetros, começa a ficar confortável. Aí vem o flow. Então, assim, se você só fez 5, você nunca vai passar do desconfortável. Você vai sofrer o desconforto. Todo atleta sofre. Pode ser um maratonista, ele vai sofrer desconforto nos primeiros, porque não está aquecido. Ele sempre... E aí, quando você cria esse caos, sabendo conscientemente que você está criando um caos para viver um prazer em alto nível, aí você sabe que vai passar aquilo ali rápido, todo o resto é bom. Todo o resto é bom. Todo o resto te prepara para ver outro momento. Pô, isso se aplicaria também, por exemplo, a tomar banho de água fria, tomar café sem açúcar, sei lá, se abster de comer, fazer um jejum, sei lá, ficar o dia todo sem comer, entendeu? Como você está falando, você está fazendo aquilo num ambiente controlado, você está submetendo o teu corpo, né, a uma condição mais extrema, para o teu cérebro aprender a se condicionar a lidar com situações extremas também, né? Então você faz aquilo no ambiente controlado, você faz aquilo de maneira consciente, de maneira intencional, né? Para você preparar o teu corpo. Agora, é claro, né? Não vamos dizer assim, cara, começa a tomar banho na piscina de gelo e tal. Ninguém tá falando isso aqui, né? Mas a gente tá falando isso para as pessoas. Cara, se de repente eu puder tomar um banho de água fria, eu vou fazer isso aí. Cara, vai gerar um desconforto. E é como você fala, cara, eu tomo banho de água fria, eu já fiz muito isso aí. Quando o teu maior desafio é tu cair debaixo do chuveiro com água fria, entendeu? Depois que tu foi ali, que tu molhou o teu corpo, cara, aquilo ali vira uma coisa natural. E é como você está falando, é da natureza, né? Olha o que o Aguinaldo está falando aqui, ó. A visão do progresso cria a motivação a ampliar. A visão do progresso cria a motivação a ampliar os resultados. Quando você tem a visão, tem clareza, né, de onde você quer chegar, aquilo por si só cria, né, uma motivação, né, um combustível que vai fazer com que você chegue onde você deseja. Né? Então tá aí, o pessoal tá presente e tá participando. E essa Giz aqui, tu lembra da Gisele aqui, o Reicher, não? Sim, lembro. Olha só. Psicóloga. Se eu não me engano, ela ganhou aí agora para conselheira tutelar aí. Então, uma amigona nossa aí também, uma conhecida nossa aí da época da juventude também. Então, Odiel, para a gente poder, então, fechar aí esse conteúdo aí, nós já estamos indo para 1 hora de live já gravado, para a gente poder fechar esse conteúdo aqui. Então, a questão de propósito e liderança são coisas que não estão desvinculadas. Por quê? Depois eu quero que você faça um resumo dessa tua fala aí. Mas pelo que eu entendi, assim, uma pessoa que tem clareza do seu propósito, ele está muito mais preparado para exercer uma liderança eficaz do que o indivíduo que não está. Por mais que ele tenha o título de líder, né? Por mais que ele tenha o título de líder que foi conferido a ele, mas o que vai acontecer? As pessoas que ele perceber que estão chegando próximo da posição que ele está, ele vai criar uma barreira, vai criar um teto ali, né? Para essas pessoas não transpor esse nível. E ele vai viver assim, vai viver nesse ciclo. Uma pessoa que tem clareza do seu propósito, no seu exercício da liderança, ele vai contribuir para que as pessoas alcem voos maior do que muitas vezes o que ele mesmo conseguiu alcançar. Faz algum sentido isso? A compreensão disso seria isso mesmo? Sim, faz sentido. O líder, é muito difícil o líder, e aí a gente já sabe a porcentagem de líderes bem preparados que tem no mercado. É muito difícil o líder reconhecer líderes na sua equipe. Quando ele olha de onde ele está, ele vê liderados. É muito difícil um líder que ele olha para a equipe dele e já identifica os próximos líderes. Então, por aí você vai saber como está a preparação dessa galera, né? Dessa grupo que ainda não entendeu qual é a sua função. Liderança, por si só, não é um cargo, né? Ela é uma atribuição que
é de muita responsabilidade, porque a gente já falou no início, a palavra de um líder ela tem muito efeito, né, na vida do liderado. Só que se é o propósito de ser um líder, se aquilo está dentro do que deu para fazer, ele vai se tornar leve, né? Vai ser uma atividade mais leve, não vai ser aquela coisa que por todos os dias, cara, com o problema de todo mundo na cabeça, vai pegar aquilo como se fosse, porque não é um fardo. Se é um fardo, então não está dentro do propósito dele, né? Ou ele não descobriu isso. Mas a liderança e o propósito eram os caminhos juntos, justamente porque o líder, estando dentro do mundo, entendendo que o propósito dele é liderar, ele vai passar também a identificar outros líderes e vai impulsionar essas pessoas para aquelas coisas maiores, justamente isso. E com clareza de propósito, mesmo que ele não tenha esse título conferido a ele, outorgado a ele, mas de certa forma intencional ou não intencional, ele vai acabar exercendo influência no comportamento das pessoas que estão à sua volta. Isso procede também? Sim, procede. O líder, né, mesmo quando ele não exerce o cargo, ele é rodeado de pessoas. As pessoas querem ouvir ele, né? E as pessoas querem ouvir e dão importância para o que ele fala, né? Então, você percebe isso em todos os lugares. Na escola, sempre tem o líder lá da turma, né? Que ninguém conferiu cargo nenhum para ele, né? Mas está lá, ele está rodeado de pessoas. As pessoas querem estar junto, querem estar onde ele está, né? Seja nas empresas, tem os líderes, né? E justamente acontece o contrário. O líder, às vezes, ele causa uma barreira. O cara não quer almoçar junto com o líder. Tem medo de falar alguma coisa. Ele tem medo de criar alguma situação que jogue contra ele. E aí, nessa hora, surgem os líderes entre os liderados, que é a pessoa que todo mundo quer conversar, quer trocar uma ideia, né? Quer pedir uma opinião. Né? Então, ele está transbordando, né? Justamente, ele está transbordando a liderança até que um dia ele assuma um cargo de liderança de fato. Ele é aclamado, né? Ele é aclamado, justamente. E outra coisa, né? Se esse cara tem tanta clareza do propósito, né? E ele começa a crescer tanto no lugar que ele está, se aquele lugar não for compatível com o crescimento, não for proporcionalmente, né, compatível com o crescimento que ele está tendo, aí é como você falou, né? Aquilo começa a gerar uma pressão e automaticamente ele é expelido daquele ambiente, né? Onde ele vai ter condições, né, de exercer daí, né, aquela liderança que espontaneamente está se manifestando na vida dele, num outro ambiente. Por quê? Porque o lugar onde ele estava, né? E daí acho que a importância, né, Adiel, das pessoas não se prenderem a lugares assim, né? Pra, não, cara, eu estou nessa empresa aqui é uma empresa boa, eu vou me aposentar aqui, vou trabalhar 35, 40 anos aqui, vou me aposentar. Pô, cara, e daí tu vai viver a tua vida sem um propósito, sem um sentido, entendeu? Porque é uma empresa boa, cara, vai alçar outras oportunidades, né? Buscar outras opções, né? Que não quer dizer necessariamente que você está trabalhando naquela empresa, não, é uma empresa boa, claro, né? Tem uma série de variáveis que cada indivíduo vai ter que analisar, né? Mas agora você ficar preso no medo, né? De, não vou sair daqui porque o que vai ser de mim? Cara, é essa condição, assim, da instabilidade que vai fazer você se tornar uma pessoa cada vez melhor, né? Você já deve ter passado por isso, né? Eu já passei por isso e todos nós estamos passando, né? Todo momento. A questão da instabilidade, é claro que não é confortável você ficar instável, né? Todo mundo busca estabilidade, mas aí quem busca a estabilidade mesmo é esse teu conhecimento intelectual, né? O teu intelecto, ele busca estabilidade porque a mente, justamente, ela quer trazer conforto para o teu corpo, proteger, enfim. Mas todas as vezes que eu passei por uma instabilidade, eu descobri uma nova habilidade. Por exemplo, lá em 2008, quando eu tentei empreender, e, né, por exemplo, foi dando certo, depois acabou que eu tive que fechar a empresa. E quando eu não tinha mais nenhuma opção de fazer, pronto, agora eu estou totalmente ferrado, eu comecei a usar música, que até então não servia para, digamos assim, era só diversão, né? Eu comecei a usar música para ganhar dinheiro. Eu falei, poxa, mas é uma coisa que eu gosto. E se eu consigo ganhar dinheiro com isso aqui, pô, é a única alternativa que eu tenho. O que precisou para descobrir? Precisou eu estar sem estabilidade. Né? Então, quando eu me vi sem chão, aí a minha essência apareceu. Olha só que paradoxo. Paradoxo. Eu vou fazer um paradoxo muito, muito louco aqui que você vai me compreender. Dizem, né, estudos que a criança, quando ela nasce, a sensação dela é de morte. Quando ela está passando pelo processo
Só que aí ela descobre que ela realmente começou a viver, de fato, para um mundo bem maior, mais amplo, cheio de possibilidades, né, com outras pessoas depois do nascimento. Então, essa instabilidade, esse desconforto é como se fosse um novo nascimento, né? Quando você é submetido a uma pressão tão grande de instabilidade e de desconforto, isso em tudo, você vai para um universo maior. Mas só que você precisa ter esse entendimento, senão ele vira trauma. Aí você, Isso, isso vai virar toda a história, ou você vai virar um trauma, né? Então, todos os isso. momentos que eu fui espremido em algum momento, dentro de uma empresa ou em alguma situação da vida, eu fui espremido a ponto de ficar instável e sem outra opção, eu descobri a real essência e eu abri um outro universo, abri uma outra porta, um outro portal, uma outra Um novo, possibilidade maior que até então eu não enxergava, né? Então, foi isso que aconteceu. é o novo ciclo, né, daí, na verdade, né? E parece que a cada novo ciclo que se inicia, parece que a gente morreu pro ciclo anterior, né? Exato. E tá nascendo pro novo ciclo, né? Só que a Então, morte se tu for pensar nisso, a gente tá morrendo a cada dia, né? Fala assim, ei, como é que tu tá vivendo? Daí tu fala, cara, tu tem certeza que eu tô vivendo? Eu acho que eu tô morrendo a cada dia. Só que é um processo, por exemplo, hoje, né, falando da vida humana, né, a vivência humana, a gente não sabe, né, com exatidão o que vem depois. É provável que venha algo muito maior fora do nosso entendimento, só que aí o que acontece? Para nossa vida, para nossa visão hoje, a gente tem medo, né? É o medo de morrer, porque eu É. não sei o que foi. Só que é esse desconforto, esse medo de morrer para tudo, né? Para uma profissão. E até esse morrer com uma profissão, eu comecei a refletir também sobre a transição de carreira, né? Quando você fala que, vou fazer uma transição de carreira. Às vezes é mais fácil você pensar numa expansão de carreira. Porque quando você expande, é justamente isso. Você vai fazendo tão bem aquilo que você gosta, que não cabe mais dentro de algum lugar, você vai para outro. E você vai escalando, escalando até chegar no momento que você se sente bem, né? Fazendo aquilo que você nasceu para fazer. Porque transição, o que remete na minha cabeça, por exemplo, uma transição? Eu paro tudo que estou fazendo agora e vou para um outro momento. E às vezes é muito brusca essa parada, essa freada para trocar de momento. Às vezes você expandindo dentro de onde você está até que aquele lugar vai te expelindo e aí você entra em outro momento, naturalmente, é o que é mais povoado assim, meus pensamentos, minha reflexão. Eu tenho um conceito aí parecido com esse aí, é que assim, ó, as mudanças acontecem de duas formas, ou por transição ou por ruptura, entendeu? Então, assim, ó, como você está falando, a pessoa está fazendo alguma coisa e processualmente ela vai transicionando, né, para uma outra etapa, né, e para um outro ciclo, entendeu? Ou acontece, né, sei lá, é ruptura. Tu estava aqui, o cara chegou lá, tá dispensado, a gente não precisa mais de ti, pum. Cara, tu vai ter que dar teus pulos, não adianta, entendeu? Não adianta ficar se esperneando, não adianta, né, e comer fandangos debaixo da cama e ficar chorando ali, entendeu? Não vai resolver. Tu vai ter que tomar alguma ação, entendeu? E de repente, aquilo que está acontecendo ali é a questão lá do copo meio cheio e meio vazio, né, cara? Tu pode ver aquilo ali como uma grande desgraça, aí depende de como a tua mente está orientada para lidar com esse tipo de situação, ou como uma grande oportunidade. Assim, cara, é a minha oportunidade, mano. Eu vou pegar aí a minha saída, vou me preparar aí alguma coisa aí, eu vou tocar um negócio aí, e nem que, sei lá, que os empreendedores todos têm que quebrar, né, mano? Então, isso aí, de repente, o cara não vai ser uma exceção, né? Mas aquilo ali vai criar um couro, né, um couro grosso ali para esse cara poder superar os grandes desafios da vida dele, né? Agora, assim, ó, Adiel, queria que você fosse partindo para as suas considerações finais aí, mano, porque nós estamos aí já indo para 1h03 minutos. Seus agradecimentos. Bom, primeiramente, né, te agradecer, obviamente, pelo convite e pelo incentivo, né? Eu acho que esse é o principal agradecimento, porque lá no início, cara, eu era, né, simplesmente um menino, né, tentando descobrir as profissões, me descobrir na música, e tanto numa coisa como outra, né? A gente trocava muita ideia na época, né? A gente conversava muito, sempre estava nos momentos ali conversando, e muitas das suas palavras me influenciaram, né? Isso é certo, né? Eu digo hoje com muita clareza isso, porque como é importante você lembrar dessas palavras anos depois, às vezes, em algum momento, falar, faz sentido, faz mais sentido ainda, né? Quando você tem mais clareza também, né? E assim, estou admirando muito a tua trajetória no ensino, né? Nas palestras, nas imersões, porque é algo que você faz com muito, né? Com muito gosto
e com muita propriedade, né? Pela tua característica de gostar de ensinar, da didática, de toda a habilidade que tem, né? Então, estou apreciando muito esse teu momento também. E vamos juntar uma hora para a gente fazer alguma coisa junto também, dentro de uma empresa, dentro de criar alguma imersão. Eu posso levar mais a parte esportiva, você traz a parte mais didática, enfim, a gente pode fazer alguma coisa nesse sentido, que eu acho que vai ser muito produtivo, né? E sempre que quiser aí tomar um café aqui online, estou disponível também, a gente pode marcar e fazer esse momento aí. Beleza, então, Adiel, fico muito feliz aí pelo seu reconhecimento, né, pela sua honra, essa atitude de honrar aí, né, as pessoas com quem você, cara, isso aí eu tenho uma lista de princípios aqui, cara, que dá uns 30, 31, assim, sabe? E honra, né, é um deles, né? E eu também, assim, quero dizer, assim, que você é um cara bastante especial, assim, que inspira a gente aí também, né? A gente acompanha aí o trabalho que você faz, trabalha com canoagem, as palavras ali que você coloca ali no teu perfil ali também, né? São palavras assim de encorajamento. E daí, eu que te conheço, eu sei que aquilo ali não são apenas palavras, né, conceitos, né? Eu sei que você vive aquilo que você fala ali, porque eu te conheço pessoalmente, né? Então, quero também agradecer a tua disponibilidade de poder estar aqui. E também a gente não pode deixar de agradecer, né, as pessoas que estiverem aqui, que, pô, passou uma galera aqui, cara, ó. Eu tenho certeza que muita gente do teu perfil aí passou aí, né, o Agnaldo, a Kelly, a Anne, cara, uma multidão de gente aí, né, e quero dizer assim, ó, que para mim, né, o meu propósito de vida, né, eu tenho algo, até que eu peguei do Napoleão Hill também, né, na verdade eu peguei do Bob Proctor, que era um discípulo do Napoleão Hill, né, que fala, Deus, eu me sinto tão feliz, abençoado e grato a ti, né, que o dinheiro, a prosperidade, a abundância vem até mim de maneira contínua, por diversas fontes em grande quantidade. E isso acontece porque eu cumpro com o meu propósito, com a minha missão de vida, que é ajudar, treinar, capacitar, desenvolver pessoas, tornando as pessoas melhores e relevantes. Então eu transformei isso eu não uso essa palavra mantra, né, porque não faz parte do meu léxico, né, do meu vocabulário, mas seria assim algo que eu repito, né, constantemente assim para mim mesmo, né, antes de dormir, eu estou sempre repetindo isso para mim, né. Na verdade o texto é mais extenso, né. Mas assim, eu quero te agradecer e dizer que o dia que você desejar também fazer uma parceria aí, me coloca à disposição aí também, vamos, né, fortalecer mais o nosso contato aí, ver o que dá para fazer junto aí. Tenho certeza que a gente vai impactar aí a vida de bastante pessoas aí. Muito bom, muito bom. Beleza? Te agradeço. Obrigado, hein? Até uma próxima. Abraço aí, gente. Deus abençoe, viu? Tchau.